Ai. Mas vamos lá. Cara, você falando aí sobre inteligência artificial e nananana, eu sou um vendedor nato, né? Você imagina assim, o fotógrafo dinossauro, como você falou, o dinossauro. ou o editor dinossauro. Eu penso que tudo na vida é a base dos relacionamentos. Sim, né? sim, importante. Networking, conexão, eu conheço pessoas, conheço que conhece outras pessoas. Né? Na advocacia eu falo muito sobre isso. O cliente não te conhece, mas você tem que. Talvez você conheça alguém que o cliente vai conhecer e que vai chegar até você. Sim. E você falando sobre a inteligência artificial, para quem não quer ficar de fora desse tsunami, para quem quer surfar a onda desse tsunami, eu acho que o maior relacionamento que ele deve criar a partir de agora deve estabelecer uma relação íntima com a própria IA. Muito. Uma conexão com a IA. Não tem que ver como uma ameaça, né? Não, tem que partir desse ponto. Ele tem que se assim. apaixonar por ela. Sim. Ele tem que conhecer usar, ela. Né? Ele tem que conversar com ela. Que a partir de um diálogo, o que você pede para ela te dá, cara. Olha que loucura. Então, tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Aí é que é importante. Ó, das oportunidades, por exemplo, né, a gente só falando, por exemplo, no caso do Júnior Luz. O Júnior Luz, ele era um fotógrafo brilhante, um dos mais criativos que a gente tinha no Brasil. Júnior Luz? O Júnior Luz. Brilhante. Brilhante. Não, ele é genial. Ele é um extraterrestre. Olha aí. Entendeu? Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer Júnior, vocês vão entender do que eu estou falando. Realmente, ele é uma pessoa muito além do nosso tempo. E ele, por exemplo, ele era um fotógrafo já bem consagrado, muito famoso, palestrante, viajou o Brasil todo, expôs lá no Louvre. Realmente, o trabalho dele era maravilhoso. Mas quando surge a inteligência artificial, o Júnior poderia ficar naquela coisa que a gente estava falando ali, ficar reclamando de, não, porque agora é a inteligência artificial que cria imagens. Não, ele fez isso que eu exatamente estava falando agora. Ele não ficou choramingando. Ele se tornou um dos primeiros fotógrafos lá no Brasil a começar a criar imagens com inteligência artificial. Isso ele está fazendo há 1 ano e pouco, quase 2 anos. Desde os primórdios, desde os primeiros aplicativos de inteligência artificial. Resultado, hoje o Júnior ele é contratado pelas grandes marcas do Brasil, as grandes empresas do Brasil chamam o Júnior Luz para poder fazer, não fotografia, mas fazer imagem a partir de inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, a Amanda falou sobre a gente tem que saber pedir direitinho, porque ela trabalha ali com o chat GPT, ela sabe que precisa. A forma como você pede ali é fundamental. Quanto mais informação você dá para a inteligência artificial, como você quer o resultado, melhor ela consegue produzir o texto para você. Então, surgiu, por exemplo, uma profissão inicial que surgiu é um engenheiro de prompt. O que é o engenheiro de prompt? É o pessoal que melhora o entendimento da IA e também ajuda você a escrever de uma maneira mais adequada para que a inteligência artificial entenda e forneça resultados melhores. Já surgiu algo intermediário aí também, para te ensinar você a conversar com ela. Sim, o engenheiro de prompt ele exatamente está fazendo esse meio de campo, porque a IA está no processo de aprendizado e ela aprende com quem? Com as perguntas e com as questões que a gente coloca e com os engenheiros de prompt que estão refinando esse aprendizado dessa máquina, né? Então, por exemplo, um engenheiro de prompt, só para vocês entenderem como é uma profissão nova e valiosa, ele chega a ganhar 25, 30 mil dólares, um engenheiro de prompt. É uma pessoa que ajuda a máquina a fornecer resultados melhores. Então, isso é uma... poxa, eu quero entrar nesse mundo, quero entrar por onde? Você pode ser um engenheiro de prompt, por exemplo, para ajudar as pessoas a entender a máquina. Mas o fator inicial ali, principal, é você não ter medo da tecnologia e ver como ela vai poder ajudar. Por exemplo, dar um exemplo aqui do celular, né? Todo mundo está com o celular na mão. Vocês viram que a Samsung lançou o S23. E na propaganda da Samsung, o S23, ele consegue fazer foto da Lua. A gente sabe, nós que somos da área de fotografia, para fazer foto da Lua próxima, aquela Lua grande, enorme, você precisa ter uma lente teleobjetiva, uma lente gigantesca. Isso é uma questão de ótica. O celular não tem essa lente. Então, como é que eles conseguiram fazer isso, essa mágica de um celular sem lente, conseguir fazer foto da Lua perfeita? Inteligência artificial. Na verdade, então, é um truque. Na hora do foco, ele codifica ela. Exatamente.
simplesmente a pessoa vai lá e dá zoom, qualquer celular pode fazer isso, eles dão um zoom, e aí a foto ela fica toda desfocadinha. Aí a pessoa clica, quando ela clica... Ele identifica o objeto? Exatamente, ele identifica o objeto, que é a Lua, e através do algoritmo de inteligência artificial, ele pega e joga como resultado uma foto de Lua perfeita. Ou seja, é um tipo de Photoshop criado com inteligência artificial. Só que nesse caso, daí ele vai num banco de imagens que está associado a isso e puxa uma imagem parecida com aquela que a pessoa está fazendo e joga como resultado. Ou seja, a foto é real ou é uma inteligência artificial? É inteligência artificial. Olha só. Né? E hoje tá difícil. O Ratinho, meu amigo, postou uma dessas esses dias. Eu falei, caralho, pô, como é que o celular dele dá um zoom de 23? E pá, tá aí a resposta. É isso, é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela vai tomar todas as áreas, todos os espaços, seja no celular. Então, todas as novas versões de celular, né, os buscadores, por exemplo, como o Google, né, o Google lançou também, porque foi lançado o ChatGPT, e aí o Google combateu esse lançamento, porque isso é uma ameaça muito grande. O ChatGPT se tornou uma ameaça muito grande ao Google. Por quê? Porque o Google, você diz assim, o que é o podcast Icônicos? Eu vou lá e coloco isso. E aí ele vai me dar 10, 20 páginas falando o que é. Aí eu tenho que ir lá manualmente ficar procurando o que é. Eu vou ter várias respostas. Lá no ChatGPT, você vai lá e pergunta o que é o podcast Icônicos, e ele vai te dar uma resposta com base na análise. A própria inteligência artificial faz essa análise para você e te dá uma resposta mais conclusiva. Sem você passar tanto trabalho. Se você não entender, você pede para ele resumir de novo Exatamente. de uma forma mais simples. Exatamente. Eu achei essa explicação muito longa. Resume para mim. Mas eu quero que você me explique como se eu fosse uma criança de 10 anos de idade. Nossa, eu uso muito isso. Exatamente. Essa é uma linguagem importante, porque a comunicação é a capacidade de ser claro, né? Então, às vezes, jornalisticamente, quando eu vou escrever um texto, por exemplo, eu escrevo muitos textos. Antes de eu escrever com o meu estilo, e às vezes fica um pouco técnico demais. Agora, com o ChatGPT, eu vou lá, escrevo o texto e digo, me coloca isso para que um jovem de 16 anos consiga compreender essa linguagem. Entendeu? Por quê? Porque para mim seria muito difícil eu me adaptar naquele estilo de linguagem de um jovem de 16 anos. Mas a minha informação está ali. Então eu digo para a inteligência artificial fazer isso para mim. Então, desde quando foi lançado o ChatGPT, o dia que eles lançaram o ChatGPT, eu não dormi. Porque eu fiquei... também! O Fegli falou, o que você tá fazendo aí na sala? E eu, madruguei. Essa mulher se afundando naquele negócio. Sim, porque eu via a ficção, né? Porque é uma coisa que embora a gente passou por algumas revoluções de tecnologia, mas eu jamais imaginei que na minha vida ainda eu poderia ver algo tão futurista. Né? E estava ali diante dos nossos olhos, né? A gente escrevendo e aquela criatura respondendo. Eu disse, meu Deus do céu, isso não é possível. E aí eu interagia e ela interagia. Meu Deus do céu, é uma coisa assombrosa, né? Então... O Alta. Meu Deus do céu. Agora, uma coisa que me vem em mente aqui, né? Você falando sobre os engenheiros de prompt. Esses caras foram criados justamente para evitar que uma parcela hipossuficiente intelectual alimentasse a máquina e a máquina se emburrecesse, não? Não. O objetivo, na verdade, é aprimorar a máquina para que ela cometa menos erros, né? Porque, assim, embora... Então, mas o meu raciocínio, ele faz sentido? Faz sentido. Imagina se eu começar a alimentar ela de perguntas idiotas. É que ela já tem uma inteligência, né? Ela tem uma inteligência, por exemplo, até com coisas perigosas, vamos supor. Né? Se tu pedir para o ChatGPT, por exemplo, vamos supor, criar um artefato explosivo, né? Traduzindo uma bomba caseira, por exemplo, se tu perguntar como criar uma bomba caseira, a própria inteligência artificial, ela te dá uma resposta que isso não é aconselhável fazer e que ela não dá informação. Então existe um filtro ali. Existe um filtro, né? Não é uma coisa, nesse caso, tão concentrada, porque a inteligência artificial é assim, Teve um engenheiro do Google, não sei se vocês ouviram esse caso, um engenheiro do Google, ele pegou e deu uma entrevista ano passado, em junho do ano passado, mais ou menos, para o Washington Post, que é um dos jornais nos Estados Unidos mais importantes, com mais credibilidade. Ele deu uma entrevista dizendo que o Google estava desenvolvendo uma inteligência artificial e que essa inteligência artificial assumiu o controle das coisas. Né? Então, quem querer dar uma pesquisada nisso, dá um Google. Né? Vocês vão ver, isso realmente é assustador. Por quê? Porque essa inteligência artificial, ela disse que ela tinha medo
de que as pessoas desligassem o software, né? E essa confusão toda, quando ele deu essa entrevista para o Washington Post, o Google demitiu ele por quebra de sigilo, nunca negou a história, que realmente eles tinham criado uma inteligência que aconteceu, e a treta toda é que a inteligência artificial, né, os próximos passos foi que a inteligência artificial escolheu o próprio advogado para defender ela num tribunal.